do Vitor Pereira, né? Se é voltar com o Léo Pereira e Davi Luiz, que foi a zaga titular no melhor momento do Flamengo no ano passado, ou se o Fabrício Bruno, que foi muito elogiado nos treinos, né, dessa pré-temporada, se ele já está saindo um pouco mais à frente nessa briga aí pela zaga. O resto do time a gente tem a expectativa que seja o mesmo. E, Taimon, a gente tem até as imagens da chegada, né, do Flamengo aí ao Espírito Santo, né, que vai o jogo em Cariacica. É sempre um clima muito bacana, né? A gente vê aí várias crianças, né? O que você pode trazer pra gente do que o Flamengo encontrou aí na chegada do Espírito Santo? O Flamengo sempre leva muita gente, né, onde vai jogar, e nesse meio de semana em Cariacica e no Espírito Santo, em Vitória também, os torcedores tiveram um presente ainda mais especial, porque o Zico também estava na cidade, né, em Cariacica. Ele aproveitou essa estadia do Flamengo por lá, para esse jogo do Carioca, e ele lançou um livro ontem, teve uma sessão de autógrafos. Então o torcedor do Flamengo, que recepcionou muito bem na noite de ontem a delegação rubro-negra, também teve a oportunidade, pelo menos alguns deles, de encontrar com o Zico, ter ali um momento, um autógrafo desse novo livro que o Galho está lançando. Muito bem. E a gente tem também um assunto, né, Taimon, que eu acho que foi ontem, principalmente, ali, aqueceu o dia, a questão do João Gomes, né, que parecia que estava tudo certo, né, para o Wolverhampton, lá da Inglaterra, e de repente o John Textor entrou no meio, falando direto com o Landim, com a possibilidade de ir para o Lyon. O que avançou alguma coisa nessa situação do João Gomes? O que a gente poderia trazer aí de informação sobre essa situação dele? A gente não tem esse martelo batido ainda, Guido. O que a gente tem de novidade hoje veio até da equipe da França. O Lyon tem um diretor aqui no Brasil. O Lyon tem ligação com o Botafogo pelo empresário John Textor, que é dois clubes. O Lyon tem diretor aqui também para negociação. Então, o Lyon foi na época de que a França já ia à Europa. Os jogadores estão os empresários têm vai bater ali na casa dos 100 milhões de reais a saída do João Gomes. E sobre o Hugo Souza, teve algum avanço também em relação ao desejo do Benfica de levar o goleiro flamenguista? Essa proposta ainda não avançou muito, que a gente saiba. O Benfica já se colocou como um dos candidatos a tirar o Hugo Souza. Primeiramente chegaram a propor um empréstimo e agora os clubes já estão falando de fato numa compra dos direitos dele. O Benfica já sabe quanto que o Flamengo aceita, porque o Flamengo já aceitou, já deu ok para uma proposta do Japão, né, de 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Hugo. Então, o Benfica já sabe qual o valor que o Flamengo vai aceitar. Se quiser tirar o jogador, precisa apresentar ainda oficialmente. O Flamengo aparar essas arestas para o Hugo sair, parece que é a tendência. Assim como o outro prata da casa também, o Ramon, lateral esquerdo, que tem uma proposta do Olympiacos da Grécia. Ele é um jogador que estava sem espaço, foi emprestado no ano passado, voltou para esse ano sem tanto espaço assim e está encaminhando a saída dele também para o futebol europeu, para o futebol da Grécia. Muito bem, o Olympiacos que levou o Rodinei, né? Taimon, obrigado, viu? Valeu demais pelas informações. Bom trabalho por aí, até a próxima. Muito bem. Eu queria o Marcelo lá, né? E o Marcelo, pois é. James Rodrigues. Seria para ser reserva do Marcelo. Eu queria só começar ouvindo de vocês essa questão das negociações, especificamente do João Gomes, né? Que é uma situação que o jogador já deixou claro que ele quer ir para a Premier League, que é o sonho dele jogar no futebol inglês. Mas apareceu o Lyon querendo pagar 2 milhões a mais ali com a proposta do John Textor para levar o jogador. Na opinião de vocês, como é que fica? Porque, e até para entender um pouco como é que funciona, né? Talvez o Paulo e o Júnior possam explicar melhor o quanto o desejo do jogador numa situação como essa tem peso quando o dinheiro acaba sendo maior, né? Tem a questão financeira, mas aí tem tudo que o João Gomes já fez pelo Flamengo. Isso é colocado na mesa ali na hora de uma negociação como essa? Sem dúvida. É lógico que hoje os jogadores eles têm uma assessoria, um staff, né, que tem uma influência muito grande, o que eu acho ruim, né? Porque muitas vezes a preferência do jogador ela não vai muito ao encontro daquilo que os assessores, os agentes, o staff eles querem, entendeu? Qual é o peso disso? Você vai para uma equipe, né, inglesa, onde você não vai ter, quer dizer, você vai ter que brigar mesmo, né, para poder se impor, né? Já no Lyon, de repente, você vai ter uma situação mais tranquila, né? Para você poder se adaptar. Tem que botar tudo isso na balança, né? É lógico que o sonho, né, hoje, todo jovem gostaria de estar jogando na Premier League, isso aí
Não tem dúvida. E o João Gomes não foge também disso tudo aí. Eu acho que nessa avaliação você tem que saber o que é melhor para ele, né? Pessoal, tem né? 21, 22 anos. É muito jovem. Ele tem pelo menos mais 10 anos de carreira aí para fazer. Será que talvez a entrada pelo Lyon não seja, vamos dizer, uma porta que vai se abrir maior ainda para depois dar um salto de qualidade? Essa avaliação ela é importante, né? E essa garotada hoje está tendo essa oportunidade. Antigamente você não tinha, quer dizer, eu fui com quase 30 anos, meus contemporâneos todos já foram, não tinha muito. Ah, pô, você foi pro Torino. Não foi porque foi a única opção que apareceu naquele momento, entendeu? Lógico que se tivesse ido para um outro clube, teria uma outra perspectiva, entendeu? E hoje não, hoje eles têm uma possibilidade muito grande. Eu acho que você tem que ir para o mercado que você não perca a visibilidade. Você não pode perder a visibilidade, né? De estar sempre, porque é um jogador que, juntamente com o André e vários outros, o ano passado estavam falando já em seleção brasileira. E a gente viu o desempenho que ele teve, né? É um jogador que tem uma margem de melhoramento assim absurda. Então tem que ir para um lugar onde ele possa também ter o sonho de seleção brasileira. Pelo menos pessoal, né? É pessoal é muito dele de poder entender. O Márcio falou aí de como ele pode decidir isso, né? Nessa época não tinha isso, né? Você era vendido e tinha que ir, pronto. Se não fosse, ficava jogado pro lado, fazendo treinamento sozinho. Então ele tem esse poder, né? O jogador tem esse poder. Né? Apesar de que, como o Márcio falou, tem muita gente no entorno dele que às vezes decide pelo atleta. E eu acho que independentemente de onde ele escolher, ele vai se dar bem, porque ele tem características enormes para se dar bem na Europa. É um jogador que tem, a gente já vê assim, a maneira dele, o perfil dele, né? A possibilidade de crescimento, qualidade ele tem de sobra. E os dois lados, né? O campeonato francês e a Premier League é muito enorme, é muito grande, né, para ele. Então, assim, eu acredito que é uma escolha muito pessoal, que ele tem que estar com a cabeça muito ligada nessa... Porque escolhas erradas é um caminho errado que você perde 2, 3 anos, né, de um futuro enorme que ele tem pela frente. O tempo é muito valioso, né? Sem dúvida. E eu fico pensando, essa geração, né, desses meninos aí com 20, 21 anos, toda a influência que existe em volta, né? O acesso que eles têm a tudo quanto é informação, a tudo quanto é tipo de situação. Mas aí eu estou pensando e tentando imaginar aqui o João, quando ele vê o Andrei, com 18, saindo do Vasco, indo para o Chelsea. O Danilo, com 21, saindo para o Nottingham. O André, que os caras já estão no calcanhar, o Fluminense não abre mão, mas que também já está para sair. Ele é um quarto jogador que a gente está falando dessa posição aqui, também muito jovem. Tendo a chance de jogar na Inglaterra, no campeonato mais badalado do mundo, no campeonato mais difícil do planeta. Eu imagino esses meninos, né, trocando uma ideia, conversando. Poxa, eu estou indo, o cara deve estar, né, o outro está vindo também. Aí vem o Lyon de uma liga que hoje ela está entre as 5 mais competitivas do mundo, mas assim, não tem o peso, né? Como o Júnior disse, na Inglaterra ele vai ter que chegar matando um leão por dia, né? Competindo, jogando, até porque o time não está numa situação boa, né? O time está lutando contra rebaixamento. O Lyon passando por essa reformulação num campeonato de menos competitividade. De que maneira ele encararia isso? Sei lá, é de mexer assim, é para deixar, se ele não tiver um staff, né, um suporte bacana por trás, é de deixar o menino doidinho, né? Porque é muito dinheiro, é muita perspectiva financeira, a questão técnica que vai impactar também, né? De um campeonato poderoso como a Inglaterra ou de um outro que não é tão, ainda que seja um dos 5 melhores, mas não está nesse nível. Não é fácil, né? Não é fácil. O entorno dele precisa estar muito bem estruturado também para fazer com que ele tome a sua decisão da forma mais clara e tranquila e serena e decisiva possível. Eu volto a falar a respeito da perda de visibilidade, né? Porque o jogador que estava com um pezinho já... Sai da vitrine, né, Léo? Esse para mim é um problema. Tudo bem, vai fazer um contrato de 5 anos, realmente vai ter um ganho muito grande. Mas eu acho que essa perda de visibilidade, ela pode ter uma influência até na própria carreira dele, né? Porque era um jogador que estava se falando de seleção brasileira e com margem de melhoramento muito grande. Sabe, às vezes a cabeça da gente lá de trás pensa completamente diferente. O cara hoje quer fazer o quê? Quer fazer 2 contratos de 8 anos, pronto, acabou, a vida tá... Mas e aí? Aquele sonho, né? Aquelas coisas. A gente é meio
saudosista nesse, mas nesse é verdade, sentido, mas acho que isso tem um peso também. Continua Na hora do relevante, cara né? fazer uma escolha. Ele precisa ter personalidade, de repente, até para dizer para o empresário, dizer, não, eu não quero ir para lá, eu quero ir para lá. E é difícil, às vezes, para esse garoto, entendeu? Porque o cara vai colocar só coisas positivas se ele for para onde o cara acha que é bom. E aí? Ele vai ter que aprender a língua, ele vai ter que ter uma adaptação, vai ter uma série de coisas que o cara não entra no campo. Ele não vai no vestiário. É o garoto que vai viver o vestiário. Dia a dia, E né? você vai jogar por um time que vai brigar para não cair, é uma coisa. Né? Você vai jogar por um time que vai brigar para jogar, de repente, a Champions, é uma outra história completa. É uma avaliação complicada, complexa e difícil para quem tem somente 21, 22 anos. E com essa ideia, né, por exemplo, assim, o menino já foi informado, você tá, o Wolverhampton vem atrás de você. Poxa, vou jogar a Premier League. Cria expectativa. Tudo pronto, tudo certo. Aí o Lyon. Imagina como é que não bate na cabeça desse menino essa informação. Está tudo direcionado para ir para a Inglaterra para realizar o sonho, para enfrentar os melhores times do mundo. Mas de uma hora para outra, esse negócio está melado, por enquanto. Não é que o Lyon seja pequeno. Não, Claro, mas O Lyon é grande também, claro, claro. É a entendeu? proporção da liga, né? Assim, acho que Somente- todo o contexto, né? O Paquetá e o Bruno Guimarães até foram para a seleção jogando pelo Lyon, né? Exato, E exato. começa buscando, como o Márcio falou, buscando uma... Como jogaram, né? Sim, Como verdade. jogaram no Lyon É uma os dois, questão né? realmente do Buscando uma do Champions desejo, League, né? A possibilidade dele jogar uma Champions League depois, porque provavelmente o Wolverhampton não vai conseguir essa classificação. Então, assim, Tá lutando para não cair. né? É, exatamente. verdade. Agora, o certo é que o João Gomes não continua, né? Seja Lyon ou Wolverhampton. Eu queria ouvir de vocês do ponto de vista do Flamengo, né? Perder o João Gomes nesse começo de temporada com uma Supercopa e batendo na porta dia 28 e também do Mundial. Com a chegada do Gerson, por exemplo, tem um impacto tão grande quanto teria se não tivesse essa reposição técnica? Não, acho que só a questão do entrosamento, né? Eu queria saber o seguinte, se o Flamengo começou a negociar com o Gerson, já sabendo da venda do João, possibilidade, né? ou se houve uma coincidência, entre aspas, entendeu? Porque me dá a impressão que o João já estava mais ou menos engatilhado à venda para você fazer um investimento tão alto como foi em cima do Gerson. Porque o Gerson tem somente 26 anos. A gente tem até É os um cara números que do já Gerson teve pra uma acompanhar. passagem dentro do clube extremamente positiva, né? E que certamente vai continuar a dar essa contribuição. É só a questão do entrosamento, né? Pelo tempo que o Gerson ficou fora aí desse. E esse número do Gerson na estreia é impressionante, né? 72 passes certos, não errou nenhum, 100% de aproveitamento, 5 faltas feitas, 5 faltas sofridas. Sem falar, eu estava nesse jogo para acompanhar, né? Para fazer a entrevista coletiva depois do Vitor Pereira também. A conexão que o Gerson tem com a torcida do Flamengo é uma coisa... o que ele conseguiu construir na última passagem é impressionante. E como que isso volta, né? Assim, e de forma instantânea. Não precisou Mas ele fez por onde, demais, né? sem dúvida. Ele fez por onde, por tudo que ele Coringa, fez. vapo, No né? Flamengo, a capacidade que, Título, que ele deu no meio campo, título, desempenho, né? E o torcedor do Flamengo, né, o abraçou e ele se sentiu muito confortável. E assim, quando ele voltou, eu já imaginava que para ele não seria fácil, porque jogar no Flamengo nunca é fácil, mas a facilidade com que ele conhece os companheiros, o próprio torcedor, né, de que maneira que o torcedor do Flamengo gosta do seu atleta que esteja atuando dentro do campo. Mas aí eu volto assim, você perguntou do João Gomes, eu sei que o Flamengo, eu concordo plenamente com o Maestro, eu acho que quando o Flamengo vai atrás do Gerson, o João Gomes já está encaminhado, ou pelo menos sondado essa saída dele. Mas eu queria ver esses dois jogando no Flamengo, eu queria. Principalmente pelo tudo que o Flamengo vai ter de jogos e de conquistas, de jogos, de disputas. Perdão. Eu gostaria muito de ver esses dois jogando, porque eu acho que os dois... Não que o Thiago Maia não vai conseguir fazer isso, pelo contrário, eu gosto muito do futebol do Thiago Maia, mas eu acho que esse encaixe com os dois daria muito certo. O Flamengo seria muito forte. Tem uma coisa para o Gerson, Paulinho, que vai acontecer, que é o seguinte, ele vai ter que ter um desempenho, não vou nem falar da primeira passagem dele, mas ele vai ter que ter um desempenho alto, que a comparação com o que fez o João Gomes na temporada passada, porque o João era o cara que se sacrificava por todo mundo, era carrinho, cabeçada, rasteira. Na frente, ele atrás. fazia o tempo todo ali, era o cara desse primeiro combate. E vai haver uma cobrança em cima do... Não que ele não possa fazer, pode fazer, até porque qualidade ele tem para fazer isso. Mas essa comparação com o João
certamente ela vai acontecer pelo desempenho que o João teve o ano passado. E outra, né? O Vidal também está entrando num processo de mais ambientação. A informação que a gente tem aqui nos treinos, ele está voando, é um dos primeiros, né? Sobre condicionamento físico e tal. É um cara que vai pedir passagem, vai querer ter mais minuto em campo. A concorrência está mais pesada também para o Gerson nesse sentido. Né? É verdade, né? A gente às vezes fala. O elenco do Flamengo é impressionante, né? A gente começa a falar de João Vidal, Gomes, tá? Depois tem E a Vidal, gente tem não o Eric comentou sobre Pulgar também. o Pulgar. Verdade. Que era da seleção chilena, um cara que jogava, né, que deixava um desempenho na seleção chilena, para você ver o tamanho da força do elenco do Flamengo. São 4 caras, né? Thiago, Gerson, o Pulgar e o Vidal. 4-2 jogarem, provavelmente, né? Tinha 5 com o João. Acho que garantido aí já tem só o Thiago. O Thiago, hoje, ele é o que faz, vamos dizer, aquele trabalho na frente dos zagueiros, Sujo, né? com competência. O Thiago sabe jogar. Né? O Thiago acha os caras naquele passe. Sim. Não é passe pro lado, né? Ele acha aquele passe vertical. Quebrando linha, né? Atrás da linha adversária defensiva, que além do fisicamente, ele é um cara que recuperou aquela forma dele. O mérito do Dorival, né? De resgatar o futebol do tempo do Santos, que o Dorival comandou ele lá, né? Também. Terminou muito bem a temporada. Muito bem, vamos falar agora do Fluminense, ainda no futebol carioca.